Vamos lá. Pronto, nós estamos no ar. Pessoal, desculpe o atraso, a gente está aqui tentando colocar legenda também na transmissão, mas esses aplicativos não têm ajudado muito. Né, uma demanda, viu, Roberto? Uma demanda dos surdos oralizados, aí, do pessoal que não sabe Libras, a gente colocar legenda, mas não tem nenhum aplicativo que ofereça legenda em português de forma automática. Então tem que usar um outro aplicativo e tudo mais, e isso complica a nossa transmissão. O que nós vamos fazer, já valendo para o seu, é o seguinte: a transmissão em si não vai ter legenda. E depois nós vamos subir o vídeo para o Facebook, para o YouTube, lá na página da Secretaria, e lá quem quiser assistir com legenda vai estar disponível, né, a partir de agora, terminando já aqui, nós vamos subir para o YouTube, e o YouTube daí sim ele consegue dar legenda. Mas é isso aí, pessoal. Para quem está nos ouvindo, a gente está aqui com o Roberto Rios, um grande amigo, grande humanitário, como diriam, um cara multifacético, né, faz 1000 coisas, entre elas o programa... qual o nome do programa mesmo? Inclusivo. Inclusivo. Só isso, inclusivo. Na rede Câmara Municipal de São Paulo. Isso. O Roberto tem uma história, né, tem 1000 histórias, mas uma das que eu gosto dele é a história da criação da própria secretaria, que vocês sabem, está comemorando 15 anos, é por isso que nós estamos aqui. Um pouco para comemorar esses 15 anos e um pouco para driblar essa quarentena que nos obriga a ficar em casa. Bom, Roberto, para começar, eu queria que você dissesse o seguinte: você contasse, antes da gente entrar nas histórias, quem que é o Roberto Rios? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a você, Cid, também um grande amigo. Tenho o maior orgulho de conversar com você. Sempre aprendo muito quando eu converso com você. A gente sempre aprende alguma coisa a mais, porque você também tem muitas histórias para contar, né? Conhecendo a sua vida, como eu conheço, depois de ler o livro e tudo mais, sei que você também tem muitas histórias e histórias boas para contar, história de grande aprendizado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, o Roberto Rios, em primeiro lugar, ele tem uma formação técnica lá nos anos 70 de eletrônica, né? E a minha vida inteira foi trabalhando nesta área, como técnico, depois como a área comercial, até que em 96 eu fui assaltado, dentro do carro, tomei 2 tiros e fiquei paraplégico. E aí, a partir de 96, a gente pode dizer que começa a história do Roberto, que interessa aos nossos amigos que estão nos vendo agora, né? Foi uma luta muito grande, você sabe muito bem disso, que você passou por isso também, e todos os paraplégicos e tetraplégicos que ficaram, né, depois de adultos, sabem que a gente tem que ter uma resiliência, a gente tem que ter uma força de vontade e um empurrão por parte da família muito grande para superar todas as dores, todas as dificuldades, que não são poucas, para chegar a ter uma vida boa, né? Isso é um dos pontos mais importantes que a gente precisa sempre bater nessa tecla, é a aceitação de si mesmo. Só que para fazer essa aceitação não é simplesmente chegar e falar, se aceite, né? E a pessoa começa a se aceitar. É um trabalho muito grande, psicológico, um trabalho de dor, de choro, de renúncia e de voltar atrás, desistir, voltar de novo. Então, o Roberto é isso. O Roberto é um cara que venceu as dores, eu acredito que através da ajuda de todos, incluindo você, depois de algum tempo, que entrou na minha vida, né? Eu acredito que eu sou um vencedor hoje, dentro da cadeira de roda. Me diz uma coisa, 96 coincide com a data de criação, com a época de criação da CPA. Sabia? A CPA foi criada em 96. Bom,
Vai lá, você quebrou, você tomou 2 tiros, ficou paraplégico, né, teve toda aquela loucura que acontece no começo, aquela dificuldade em se adaptar, em fazer reabilitação, em voltar à vida normal, né? Quando que você conseguiu sair ou seja, desse momento, desse pior momento, e quando que você conseguiu começar a militar? Quando que você começou a militar? Olha, Cid, é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas, porque eu também ouvi isso e chorei 24 horas quando eu ouvi. É a verdade jogada na sua cara. Não pode as pessoas ficarem com paliativos, sendo manso, e você não conseguir encarar a sua realidade. Eu, como todos, acredito que todas as pessoas que ficaram deficientes, não acreditava exatamente na questão da deficiência. Eu não acreditava que eu ia ficar na cadeira para sempre. Eu achava que uma hora ou outra eu ia dar um estalo e ia sair andando. Eu era um atleta, você era um atleta, você mergulhava, você fazia grandes caminhadas, você sabe disso. Então a gente acredita que uma hora vai levantar da cadeira e sair andando. E as pessoas não batiam firme em mim. Até um dia em que eu assistindo um programa, se não me engano, da Silvia Popovic, ela estava entrevistando um advogado que era paraplégico também e mais um médico. E esse advogado disse assim, na lata, sabe aquele negócio que dá um tapa na tua cara? Olha, você que ficou paraplégico, não precisa de ficar procurando o chazinho da Maria Joana, o Dr. Fritz da vida, não sei quem, o curandeiro não sei da onde, ou a igreja tal, quer dizer, não se falando mal das religiões, mas querendo mostrar que esses caminhos que não são médicos, que não são científicos, não te leva a nada. E a medicina diz assim, ó, você está paraplégico, você vai ficar paraplégico pro resto da vida, então aprenda a viver em cima da cadeira. Quando eu ouvi isso, eu levei um soco na cara. E eu chorei a noite inteira, o dia inteiro. Quando a minha mulher veio no dia seguinte para me trazer remédios, eu tomava, para você ter uma ideia, para quem conhece de calmantes, eu tomava triptanol, tegretol e rivotril, tomava os 3. Porque o meu psiquiatra lá dizia que eu era um mascarado. Eu pedi para minha mulher jogar todos os remédios fora. Ela falou, você não pode fazer isso. Eu falei, posso. Ela falou, o médico tem que determinar. Eu falei, eu sou meu médico, eu paro agora, chega. Ela falou, mas tem que tirar devagar. Eu falei, joga um por um no lixo. Já começou uma parte cômica. Né? E eu resolvi assumir a minha vida a partir deste minuto. Assim, para mim não é joga tudo fora e pronto, vamos embora, vamos trabalhar. Fui com muita dificuldade para a cadeira de roda, ainda não tinha treinamento, né? Voltei para o meu escritório, que ficava ali na Avenida Paulista, na área de eletrônica ainda, e falei para o pessoal, vou voltar a trabalhar. Só que o meu voltar a trabalhar era um voltar meio supérfluo, assim, meio que utópico, sabe? Eu não podia viajar mais avião, que eu viajava o Brasil inteiro visitando clientes, e o trabalho foi muito difícil até o ponto de eu ter que desistir da empresa, né? E nesse percurso, de 96 até 2000, quando eu saí realmente da empresa, foram muitos traumas, muitas dores, houve piadas, houve pessoas que cobravam uma performance minha que eu já não tinha mais condições do que eu entregava antes, né? Mas, então, o que aconteceu? O Roberto começou a buscar meios de não deixar outras pessoas sofrerem tanto como eu sofri nesse início de paraplegia. Então, o que eu via? Por exemplo, eu vi muito dentro da ACD. Eu vi que a pobreza ela é um extremo agravante dentro da deficiência, né? O preconceito, um extremo agravante dentro da pessoa com deficiência. Mas a falta de informação era um agravante para a sociedade como um todo, não é só para a pessoa com deficiência, é para todos, as pessoas com deficiência, seus dinheiro para suprir as 2 primeiras, eu falei assim, eu vou partir para a comunicação, eu vou tentar levar informações para que as pessoas com deficiência tenham uma melhor qualidade de vida.
E foi então que eu entrei na Rádio Boa Nova, em 96 ainda, eu tinha 5 meses de paraplegia. Entrei na Rádio Boa Nova sem experiência nenhuma como jornalista, eu não tinha formação de jornalismo, e comecei a apresentar um programa chamado Gente Como a Gente. Fiquei 17 anos levando informação, como voluntário, sempre. E sempre no intuito de levar informações para que as pessoas acelerassem o seu processo de aceitação, acelerassem o seu processo de inclusão social, inclusão no mercado de trabalho, e aí por diante. Sempre foi assim. Só que para fazer uma coisa bem feita, você tem que se especializar, né? Então, 2 anos depois que eu estava na rádio, eu já entrei na faculdade de jornalismo e me formei jornalista depois disso. E aí nunca mais parou. Fiquei 17 anos no rádio, escrevi 10 anos para a revista Reação e estou há 6 anos e meio, indo para 7 anos na TV Câmara de São Paulo, apresentando o programa inclusivo, sempre com o mesmo intuito: melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e, embutido nisso, a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, do social em geral. Diz uma coisa, você foi um chave aí na criação da secretaria. Você foi um indutor desse processo, daí junto com, depois, Mara Gabrilli e outros players. Queria que você contasse aí para quem está nos ouvindo, e tem muita gente aí do nosso métier, aí, nosso métier de pessoa com deficiência, que gostaria de escutar. Que nos conhece. Como é que foi criada a secretaria? Caiu ali. Não, mas ele não precisa voltar. Né? O intérprete. Outra coisa, deixa eu falar. Legenda, como é que faz? Tá no link, dá para acessar, o link está na descrição da live no Facebook. Tem um link na descrição da live no Facebook. É bom assim. Quem está nos ouvindo. O problema é que quem precisa de legenda, as pessoas não está nos ouvindo. Então, seria bom, pessoal aí da secretaria, Priscila, escrevam, por favor, aí nos comentários ao lado, como as pessoas que precisam de legenda têm que fazer para acessar a legenda. Na verdade, é só ir na descrição do chat aqui, da transmissão, no Facebook, que está lá o link, né? Pode clicar no link, daí a pessoa tem que assistir ou ver esse link, ou seja, a legenda, numa outra página. Tá bom, Priscila? Você o pessoal de comunicação, alguém, por favor, faz um comentário aí nos comentários de como acessar a legenda. Bom, mas eu queria que você contasse aí como é que foi esse processo de criação da secretaria, como é que foi a sua atuação nesse processo, como é que se deu, conta a história inteira aí para a gente. Bom, Cid, como eu te disse, 6 meses depois que eu estava paraplégico, eu já entrei assim com uma força grande no intuito de ajudar as milhares e milhões de pessoas com deficiência que tem aí pelo mundo e que devem ter passado como o processo que eu passei. Né? Eu sempre conto essa historinha de que eu dormi na minha cama com edredom, travesseiro gostoso e acordei pelado na Sibéria. Por que isso? Porque a Sibéria faz parte do nosso mundo. Só que eu não conheço nada da Sibéria. Eu não sei fazer um buraquinho no gelo para pegar um peixe, eu não sei fazer um iglu. Então eu estava na Terra, mas num mundo diferente. Então eu não queria que as pessoas passassem por esse processo dolorido, eu queria que adiantar, acelerar um pouco mais a inserção delas. E eu comecei... Em 96 era tudo zero acessibilidade, né? Zero. Eu estava comentando hoje, inclusive, com a sua secretária de comunicação, que antes da secretaria, vamos colocar assim, nós éramos sombras, né? E não adiantava você gritar porque ninguém ouvia. A sociedade enxergava a gente como sombras, sabe? Praticamente uma população sem vida. E a partir de então, a partir de todo esse movimento do qual você já participa também há muito tempo, nós começamos a ter voz. E isso era uma preocupação para mim lá no começo. Tanta prova é que eu comecei já a dar a última aula do curso de lesão medular na ACD,
no primeiro ano, 96, primeiro ano, quando eu estava fazendo fisioterapia, eu já comecei a dar a última aula do curso de lesão medular lá. E, em seguida, em 96 ainda, começo de 97, eu criei um personagem infantil chamado Leme, que é o Gibi do Leme, que ele foi, inclusive, cartão de Natal do primeiro ano da Secretaria da Pessoa com Deficiência. É um molequinho na cadeira de roda, que ele conta histórias engraçadas e tal, dentro da cadeira, ele vive feliz. Mas essa trajetória me fez aprender uma coisa, que as ONGs, as OCIPs, as instituições, todos os aglomerados de pessoas que estavam lutando em favor da pessoa com deficiência, tinham uma grande boa vontade, tinham, sabe, aquela energia enorme para ajudar, mas era uma ajuda limitada, sabe? Aquela ajuda dentro daquilo que você pode receber. Algumas instituições podiam tratar de 30 pessoas, outra de 2, outra de 10, outra de 50, mas ficavam limitados dentro daquilo. E eram como ilhas, círculo fechado, não havia uma comunicação entre elas. E eu falei, poxa, como é que se faz para que todo esse trabalho, todo esse conhecimento dessas pessoas possam reverter para todos? Então, a única saída era políticas públicas. Por quê? Porque nós não tínhamos, até 2000, 2002, nós não tínhamos zero de acessibilidade na cidade de São Paulo. As calçadas estavam uma porcaria, os ônibus não eram acessíveis, as escolas não tinham obrigatoriedade de nada, não tinha nenhuma acessibilidade, a área da saúde, zero, e aí vai por diante, nós estávamos sem nada. Então, como é que faz para conectar todas essas instituições de grande vontade, de coração enorme, que estavam trabalhando arduamente, mas não produziam um efeito grande, não produziam um efeito global. Precisava fazer a ligação disso, só com políticas públicas. Então, foi quando eu pensei em criar um departamento que fomentasse, a primeira ideia era um departamento que fomentasse a ligação entre estas instituições, levando e trazendo informações entre elas, sabe? Olha, você conhece isso, traz para cá. A CPA já não faz. A CPA não fazia isso? Não, a CPA é a Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA que foi o grande primeiro passo, né? O grande primeiro passo, eu tiro o chapéu para os criadores da CPA e agradeço a todos eles que estiveram lá no início, mas desculpa, acessibilidade nos... Deixa eu só te falar, não, pera um pouco, seu link está dando uns cortes, viu? Seu link aí de internet. Está dando umas falhadinhas, então está dando umas falhadas na sua voz também. Entendeu? Mas tudo bem, vamos tocando. Quer que eu repita? Então, a CPA tinha como principal objetivo trabalhar a acessibilidade. E eu precisava de um trabalho muito maior. Não é que o trabalho da CPA não fosse grande, era grande, mas precisava de envolver as pessoas de uma maneira geral, envolver prefeito, envolver vereadores, envolver secretários e tudo mais. Foi quando surgiu a ideia da criação de um departamento, escrever um departamento, né? E como eu sou muito desorganizado, eu escrevia uma página e depois escrevia outra, e depois escrevia outra, ficou aquela bagunça. E veio a Aline Moraes, que estudava jornalismo comigo, e ela falou assim, deixa eu organizar, você não vai conseguir nada desse jeito, esse monte de força sua. E ela organizou. Quando ela organizou, eu comecei a ver que é muito maior. Então, a criação de uma secretaria. Que contei isso para o secretário, o chefe de campanha do então candidato 4, esse pulo do gato é que valeu para conseguir colocar a secretaria. Porque eu estudei o seguinte, as secretarias, normalmente, elas são verticalizadas.
ela entrega hospitais, médicos, Secretaria de Educação entrega escolas, né? E a Secretaria da Pessoa com Deficiência não poderia ter esse perfil. Por quê? Porque nós tínhamos já naquela época, já falávamos em 1.500.000 pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Guarulhos era uma cidade com 1.300.000. Eu estava falando de uma prefeitura do tamanho da DAMUS. E eu daria a responsabilidade das outras secretarias ainda por cima. Então, foi quando surgiu, através da minha experiência no campo privado, a ideia do ISO 9000, ou seja, da qualidade às ações dos outros. Padronizar as ações de todas as secretarias. Ou seja, eu quero ser um órgão que vai ajudar a Secretaria da Educação, da Saúde, do Transporte, a ter um padrão de atendimento. Né? ISO 9000. Esse padrão de atendimento seja, eu tenho que pensar que tudo que eu vou fazer para a população, ela tem que atender a diversidade humana. Então, criou-se a ideia de uma secretaria, né, horizontalizada, que seria um filtro das ações das outras secretarias. E quando o chefe de campanha do então candidato Serra, em 2004, ouviu isso, ele gostou muito da sugestão e levou para o Serra. E o Serra, então, disse num debate com a Marta Suplicy, ainda em campanha, que colocaria a secretaria. Bom, para você dar risada, quando eu escutei isso, eu quase andei. O pessoal disse que não tinha cura para a paraplegia. Quase andei. A felicidade era tanta, mas a felicidade era tanta de saber que eu estava sendo uma alavanca para uma movimentação social enorme, que hoje eu fico muito feliz de saber que isso vingou, principalmente a Secretaria nas suas mãos hoje, que tem um trabalho gigantesco, que tem dezenas e dezenas, centenas de ações aí dentro da Secretaria. Isso, eu rolei uma pedrinha e virou uma cascata embaixo, e depois você colocou pedronas para rolar e fez com que isso funcionasse. Mas conta, e aí, você falou com a campanha do Serra, o Serra, sem ter articulado com ninguém, falou isso no debate, ou seja, jogou essa ideia no debate com a Marta, né? Você pirou com essa, de escutar, você estava escutando, viu no debate, ouviu isso e falou, putz, que legal. Daí, como é que entram aí nesse cenário os outros atores? E principalmente a Mara Gabrilli, né, que depois foi a primeira secretária, vereadora, deputada, senadora. É outra pessoa que também a gente pode tirar o chapéu, né? Porque fez muito pela pessoa com deficiência. A Mara, em 2004, eu já era muito amigo dela, que eu conheci a Mara em 99 ou 2000, alguma coisa assim, e eu já fazia um tipo de parceria com ela, eu auxiliava ela na PPP, que era o Projeto Próximo Passo. E a Mara, assim, de repente, para uma surpresa minha, chegou e falou, Roberto, você é candidata a vereadora. Eu quase que eu falei para ela, você doidou? Mas eu falei, não, vamos junto. Vamos, se é para lutar, nós lutamos em qualquer frente, né? Seja com tanque, seja na trincheira, a gente luta em qualquer frente. E eu me propus a ajudá-la muito nessa campanha e fiz. A Mara, nós trabalhamos junto aí 6 meses de campanha, arduamente, fazendo uma campanha de boca a boca, distribuindo folheto na rua, fazendo tudo que a gente podia, mas sem dinheiro nenhum. A Mara entrou na campanha assim, com a cara e a coragem mesmo, e ela tem, né? Coragem de sobra. E entrou com a cara e a coragem, eu entrei junto com ela. E nessa época, como a gente não tinha nenhum tostão no bolso, não tinha tostão para a campanha, ela pegou a 3ª suplência como vereadora. E era a política dentro do PSDB. Eu não era filiado ao PSDB, não tinha nada a ver com política. E quando a Mara ficou como 3ª suplente, restava para nós o quê? Um trabalho marcante, um trabalho árduo,
para o Serra ganhar o segundo turno, que foi o que aconteceu, um trabalho gigantesco do PSDB, incluindo nós, pessoas com deficiência, encabeçado pela Mara. E o Serra ganhou e implantou a secretaria. Quando houve essa ideia de apresentar, comuniquei a Mara antes, porque quando a Mara pegou a terceira suplência, ela comentou comigo, Roberto, e agora? Estamos fora da política? Eu falei, não, vamos apresentar uma ideia. Na reunião do PSDB ali em Pinheiros, nós falamos, eu falei, a Mara não estava presente nesse dia, a Mara pediu para que eu fosse lá e falasse. O pessoal falou assim, como que vocês conseguiram tantos votos sem nenhum tostão? Eu falei, porque nós acreditamos no que nós falamos a verdade, e se a gente entrar, né, se a Mara entrasse, nós iríamos fazer exatamente aquilo que a gente prometeu, nada de promessas que não serão cumpridas. Aí ele falou, verdade, vocês têm projetos? Temos. Aí o coordenador pediu uma reunião, a Mara foi junto nessa reunião, e apresentamos a ideia, ele gostou, a Mara se entusiasmou, e eu, na hora, falei, Mara, você será a futura secretária municipal, né? Primeira secretária da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Eu me lembro que ela ainda deu uma risada muito gostosa, porque ela tem uma risada gostosa, né? Além de ser bonita. E nós ficamos esperando. Então, quando o Serra assumiu e falou da secretaria, nós já tínhamos certeza absoluta que a primeira secretária seria a Mara. Ela foi candidata a vereadora, ela deu a cara à tapa, né? Ela pôs a cara na frente. Ela já mostrou a força de vontade, o que ela queria. E ela realmente foi a primeira secretária, o que nos deu bastante orgulho, saber que nós tínhamos ali uma tetraplégica como secretária municipal, um paraplégico como coordenador, um cego como chefe de gabinete dela, que era o Guilherme Bara, né? E aí vai por diante, quer dizer, uma secretaria que, aos olhos da população em geral, que não sabia da nossa luta, que não conhecia do nosso trabalho, falaria assim, olha, essa secretaria não tem nada a ver, não vai dar certo, porque aí tem um tetraplégico, um paraplégico, um cego, um surdo. Essa secretaria não vai dar certo. Mas aí que está a grande sacada, né? É mostrar o seguinte, as nossas potencialidades, que é diferente, né? E a gente faz. Me diz uma coisa, então, isso foi criada em 2005, né? 2005, a Mara foi a primeira secretária, depois ela saiu para assumir o mandato dela, né? Que ela foi chamada, ou seja, abriu a suplência para assumir. Da secretaria teve outros secretários e tudo mais. Você ficou quanto tempo na secretaria? Eu fiquei 2 anos e meio, o tempo que a Mara ficou, foi o tempo de colocar as ideias no lugar certo, colocar os projetos em andamento, e 6 meses depois que ela saiu da secretaria, eu pedi para sair da secretaria porque eu tinha que tocar minha vida profissional, né? O campo da eletrônica ainda, que eu não podia deixar, é a minha sobrevivência, era o meu salário, né? Então, eu tinha que voltar para a área de eletrônica e eu pedi para sair. Roberto, e daí, agora, analisando agora 15 anos depois, né? Bom, com certeza uma história de sucesso, uma história vencedora. E como é que você traduz um pouco o impacto que você acha que a secretaria teve nesse período? O que mudou nesse período que que nós podemos creditar à secretaria? Se bem que dá para acreditar muita coisa à secretaria, porque ela alavancou processos em várias frentes. A secretaria estadual é uma consequência da municipal, né? Outras secretarias pelo Brasil, uma série de coisas aconteceu nesse período, né? Mas eu queria que você falasse, né, de como é que foi você ficar paraplégico lá atrás e agora, 15 anos depois da secretaria, o que mudou? O que dá para a gente acreditar
a secretaria como agente desse processo? Primeiro, antes de falar sobre isso, Cid, eu queria repercutir palavras suas mesmo, que essa secretaria ela tem uma importância gigantesca para os trabalhos da prefeitura na cidade de São Paulo, e ela não pode, em hipótese nenhuma, ser loteada. Ela não pode, de jeito nenhum, para um prefeito que entrar, que for eleito, seja do nosso partido ou não, de outros partidos, seja do PSDB, do PT, do PMDB, qualquer partido que entrar, não tem o direito. O futuro prefeito, seja ele quem for, não tem o direito de lotear essa secretaria, ou seja, dar o cargo de secretário municipal a uma pessoa que não tem conhecimento da área, que não tenha conhecimento da deficiência, simplesmente para privilegiar ou agradar A ou B. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E isso, palavras suas, que eu agradeço, que eu falo, que eu sempre aprendo com você, a importância dessa secretaria é tão grande que ela não pode, de jeito nenhum, ser loteada. Porque precisa de conhecimento técnico, precisa de sensibilidade, precisa de vivência, precisa de estar ali no dia a dia, sabendo exatamente, vivendo o sofrimento das pessoas, para poder ter capacidade de tocar isso com hombridade, com honestidade, com dignidade. Então, essa secretaria não pode, e eu faço o pedido em seu nome, em meu nome, e em nome de tantos outros deficientes que estão nos ouvindo. Políticos que serão candidatos, não façam isso, não loteiem a nossa secretaria. Bom. Só uma parte aqui, desculpe. Quero reconhecer aqui duas figuras importantes nesse processo. O próprio governador João Dória, que começou essa gestão e me chamou, e ele fez ainda a questão de me apresentar como o primeiro secretário apresentado, fui eu. Então, ele fez essa honra, né, e esse reconhecimento à causa, certo? E né, eu tiro o chapéu também para o atual prefeito, Bruno Covas. Ele foi muito sensível. Eu que estou na gestão ali, tocando o dia a dia, né, muitas dessas coisas, e aconteceram muito mais coisas depois que ele assumiu a prefeitura, ele tem sido muito sensível e grande apoiador da causa. Então, quero agradecer os dois aí por terem mudado a história, por não terem loteado o cargo, né, e terem chamado alguém com deficiência e conhecimento do cenário para tocar o negócio. Você vê como é importante a gente ter políticos honestos e políticos que realmente olham, cada caso é um caso, né? Políticos que não ficam olhando para o seu próprio umbigo ou como é que vai ser as coligações para a próxima eleição. Nós não precisamos de políticos assim, né? Bom, voltando aos 15 anos da secretaria, eu digo para você o seguinte, eu acho que o primeiro impacto, a primeira coisa que mudou com a criação da secretaria foi exatamente o que eu disse há poucos minutos atrás. Foi tirar os deficientes da situação de sombra, da situação de pessoas não visíveis. Eu mesmo sou prova disso, que eu andava e eu nunca tinha reparado numa pessoa na cadeira de roda, eu nunca tinha reparado num cego, num surdo, não via. E eu acredito que as pessoas, a grande maioria da população não via. Então, éramos sombras, e sombra não fala, sombra não grita, e se grita, ninguém ouve. A gente era sozinho, subia em cima da maior montanha do mundo e gritava, você escutava só o eco, a sua própria voz. Isso não repercute, não reivindica, não muda. Então, foi a primeira coisa que a secretaria conseguiu, foi tirar as pessoas com deficiência da sombra e colocar elas como protagonistas, colocá-las como gente da sociedade que tem voz, que tem vontade, que tem potencialidade, que consegue mudar. Então, esse foi o grande passo da secretaria. Nós caímos na mídia de uma maneira geral. Se você olhar até 2004, até 2005, não existia um jornal que falasse a respeito de pessoa com deficiência, não tinha uma revista que falasse,
não tinha um canal de televisão que falasse. Cinema, era muito raro alguma coisa que colocasse alguma pessoa com deficiência. Rádio, nada. Não existia nada sobre nós. Então, o que aconteceu? A Mara foi uma grande pessoa nesse sentido também, porque ela é de marketing, né? A Mara sabe fazer marketing, ela é formada em marketing. E ela começou aí, revista, jornal, rádio, televisão e tudo. Se desse um circo para ela, ela ia lá no picadeiro e falava. Não tinha medo, não tinha espaço que ela não enfrentasse. E a secretaria como um todo, como caiu no jornal, né, a criação de uma secretaria da pessoa com deficiência é coisa inédita no mundo. Os canais começaram a abrir, as pessoas começaram a falar um pouco mais sem vergonha, sem medo de ser censurado, de uma mudança, de um movimento que estava começando a existir, que precisava ser respeitado, precisava ser olhado. Então, aí começou uma força sinérgica que avançou em 360 graus. A DRT, Delegacia Regional do Trabalho, começou a ganhar um apoio enorme para poder fazer as suas fiscalizações nas empresas. Elas se sentiam apoiadas. Demos um ombro para a DRT. O Ministério Público, os promotores, se sentiram apoiados em começar aos com deficiência, porque tinha um apoio político, existia uma gestão pública voltada para isso. As outras secretarias começaram a perceber que nós não estávamos indo contra ou desfavorável às ações deles, não, muito pelo contrário, nós estávamos querendo melhorar o trabalho deles. Então começou a envolver tanta coisa, começou a envolver tanta mídia, tanta discussão, tantas pessoas vindo junto e dando ideias, que eu acho que a modificação agora já era sem volta. Era um caminho sem volta. Os ônibus começaram a melhorar, as calçadas começaram a melhorar, as escolas começaram a se coçar, tanto a escola pública como a escola privada, os hospitais começaram a melhorar. Para você ter uma ideia, Cid, lá em 2005, eu recebi o relato de uma moça paraplégica, olha como é dolorido isso, o relato de uma moça paraplégica que ela foi fazer exame de mama e o pessoal prendeu a mama dela na máquina e soltaram ela. Poxa, os enfermeiros não tinham noção de que ela não conseguia ficar de pé. Então, você olha os absurdos, nós recebíamos relatos absurdos, nós recebíamos relatos assim do outro mundo, de coisas que aconteciam com as pessoas com deficiência, que hoje eu acredito que pode até acontecer, mas é um número muito menor. Deixa eu só, olha lá, voltando Libras aqui, deixa eu botar Libras de volta aqui. Sumiu, Adriano? Ele já entrou pedindo desculpa. É o seguinte, eu queria também falar um alô aqui para o Davi Araújo, que está aqui com a gente, a Rosemary Hilário, dá uma descida ali para mim, uma subida. A Rosemary Hilário, que está ativa aqui, o Fernandinho do Conselho, Fernandinho Schran, a Leopoldina Oliveira, sobe lá, a Cristiane Correia, né, o Davi Araújo está animadíssimo aqui, depois eu vou fazer uma das perguntas que ele fez. A Mariana Romashka, Greco-Romashka, ou seja, um montão de gente aqui interessados nessa nossa conversa. Roberto, nós estamos já chegando no final. Eu queria que você contasse para a gente do seu livro. Caramba, você agora está para lançar um livro aí, ou está lançando, ou já lançou, quer dizer, infelizmente com essa crise eu acho que esses planos foram meio que atrapalhados, mas conta para a gente do seu livro, né, o que ele traz aí de novidade e onde a gente encontra esse livro para comprar hoje. Olha, Cid, o livro, infelizmente, ainda não foi lançado e não tem previsão de lançamento, porque nós íamos fazer uma festa, né, em conjunto, aniversário de 15 anos da Secretaria, que tinha um programa gigante montado, um programa maravilhoso que você fez aí, estruturado com a sua equipe, e a gente ia aproveitar para fazer o lançamento do livro lá. Mas, com tudo isso, inclui-se também a falta de dinheiro, que nós precisamos pagar a gráfica
e para fazer o lançamento e tudo mais. Então, optou-se por deixar um pouco mais para frente o lançamento desse livro. Eu acredito que esse livro vai trazer uma contribuição boa e espero que as pessoas que estejam nos vendo aguardem um lançamento próximo, assim que acabar esse problema mundial, né, que a gente possa, inclusive, se garantir financeiramente, se garantir no trabalho, uma fonte de renda para as pessoas. A gente lança esse livro. Esse livro eu acho, para mim, muito importante, que conta a minha história pessoal, algumas coisas assim inéditas da minha vida, e é um livro que tem como introdução à minha vida. Mas o Virgílio Pedro, que é o escritor, ele é um cara interessadíssimo no assunto, é um pesquisador, um grande pesquisador, tem outros livros publicados, O Cravo Vermelho, por exemplo, que é um livro maravilhoso que eu li, um livro muito bom. Ele é um pesquisador nato. Ele pesquisou bastante sobre outras deficiências, sobre nanismo, gigantismo, autismo, síndrome de Down, pessoas cegas, pessoas surdas, e ele dá um relato colocando alguém como pessoa cega, por exemplo, pessoa surda, ele dá um relato breve daquela pessoa e mostra a importância de se conhecer um pouco mais das deficiências, todas elas, né? Para que a gente viva melhor mesmo. E o livro tem, de repente, um tom um pouco pessoal, de vez em quando ele entra num pouco de polêmica, de vez em quando ele entra numa área de riso, e aí por diante. Eu acho que é um livro que vai ser gostoso de ler, sim. Ô, Roberto, eu imagino, não sei, mas pelo que eu sinto aí da nossa amizade, de você deve ser um paizão, né? Você tem 2 filhos, não é isso? Você tem 3. Um casal. 3? 3 filhos. O Rafael, que está aqui nos ouvindo, e o que são A mais? Carolina. A Carolina. O Rafael tem 2 formações. O Rafael é formado em Direito e formado em Rádio e TV e tem uma pós-graduação. A Carolina é psicóloga, gerente sênior da área de RH de um banco, e a Juliana, a mais nova, também tem 2 formações, tem Educação Física e Gestão de Pessoas, né? A Juliana, inclusive, trabalhou na Secretaria Estadual, ela, da área de esportes, muito boa. E tenho 3 netos. Eu tenho o João Pedro, 19 anos, que está na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, fazendo engenharia de produção. Tenho a do meio. 19 anos já, caramba. Estou velhinho, 19 anos. Tenho a Isabela, é a filha do Rafael, tem 6 anos, 7. E a Clarinha, que é a minha portuguesinha. Está aqui no Brasil, mas ela mora em Portugal, tem 2 anos e meio. Me diz uma coisa, como é que foi ser pai? Como é que foi essa transição de pai andante para pai cadeirante? Eu acho que muita gente gostaria de ouvir isso, porque, né, adquirir uma deficiência, muitas vezes, para muita gente, significa o fim de muita coisa. Por exemplo, eu conheço muita gente que eu conheço que adquiriu deficiência se separou do seu cônjuge, seja ele homem ou mulher. Os meus amigos tetra, todo mundo se separou. Pode ser que depois eles casaram de novo, mas se separaram dos seus parceiros originais. Como é que é ser pai cadeirante? Como é que foi isso? Né? E imagino, conta aí a sua receita de sucesso. Bom, não, a minha não. A receita de sucesso é da minha esposa e dos meus filhos, que eles que me toleraram. Mas então, você eu me lavo, brinca. Saco. Não, tá. Ela tá ruim, tá falhando o seu som. Vamos lá. O seu também estava, mas agora eu estou te ouvindo. Então pode ir você, vai você.
Quando eu estava fazendo a ACD, teve um rapaz que falou para mim assim, aproveita esse momento que as pessoas vão na sua casa, tomam um cafezinho, é tudo curiosidade. Depois eles vão embora e até sua mulher vai te abandonar. Eu falei, obrigado, hein? Poxa vida, que energia. Você, recém-deficiente, escutar uma dessas, pô, eu precisava de um balde de gelo tão grande, podia ser uma pedrinha só. Mas, não, foi a paciência da minha esposa, ela foi muito tolerante, os meus filhos foram muito pacientes comigo, e a gente foi se encaixando, né? Era uma engrenagem que estava meio fora do lugar, né? Quebrou um dente aqui, quebrou um dente ali, mas ela foi se encaixando. E você aprende a ter um pouco de paciência depois da deficiência. Eu lembro de uma história, o Rafael estava jogando bola numa pracinha em frente à minha casa, o Rafael tinha 15 anos, e eu estava na cama, na sala de casa, acho que 1 mês e meio, 2 meses de paraplegia, e eu escutei uma gritaria lá na praça, que era briga. Cid, eu bati a mão e eu levantei da cama, sabe? Mas foi só em pensamento, o corpo não foi. Sabe que você não está acostumado com a paraplegia? Eu levantei, eu senti que eu tinha levantado, mas o corpo não foi, o corpo não obedeceu nada, a não ser o braço. E me deu uma vontade de chorar muito grande, eu chorei. E naquele momento eu percebi que eu tinha que ter uma outra relação com a minha família, com meus filhos, uma relação de paciência, esperar a notícia chegar, não ser tão ansioso. Hoje eu voltei a ser ansioso, tá? Eu perdi um pouco esse crédito aí, mas esperar um pouco mais, né? E aí a gente foi se adaptando. Os 3 filhos muito amorosos, sempre me deram muito apoio, o Rafael me deu muito apoio, o João Pedro, meu neto, nossa, foi eu, ele já era meu pé, dando força, essa junção da família, paciência, a resignação e a perseverança da Luzia, a paciência, a compreensão dos meus filhos, depois neto, tudo isso é um conjunto que, infelizmente, nem todas as pessoas têm, né? Eu tive o privilégio e a graça de ter tudo isso. Bom, tenho aqui várias perguntas para você, e como é que é o nome dele mesmo? Volta ali, Rabeli, para mim. Deixa eu ver. O Davi perguntou para você, mais ou menos, né, resumindo aqui, qual foi nesse período, né, nesses 15 anos, a coisa mais marcante aí que você pode, da sua vida, né, a ver com esse processo político e com essa mobilização aqui? Qual a sua coisa mais marcante e talvez a questão que você tenha mais orgulho desse processo como um todo? Bom, o maior orgulho e a mais marcante foi a criação da secretaria, né? Após isso, nós tivemos alguns projetos que deram certo, né? Um projeto do próprio Serra, que foi aquele Centro de Apoio ao Trabalho, os CATs, né? Os CATs, quando eles nasceram em 2005, nasceram com a ideia da secretaria de totalmente acessível. Tanto a prova é que nós, da secretaria, que visitamos todos os CATs, todos os primeiros CATs, o Centro de Apoio ao Trabalho, para verificar se ele estava realmente apto a funcionar como o Serra queria. Então, cada passo foi um orgulho para a gente, sabe? Cada trabalhinho pequeno foi um orgulho. Eu disse hoje de manhã e eu queria repetir. A secretaria, eu poderia repetir as palavras daquele primeiro astronauta que deu o passo na Lua. Ele falou assim, um pequeno passo, né, um grande salto para a humanidade. Esse pequeno passo, a secretaria criada tão pequena, tão quase que insignificante em termos de estrutura, de força de trabalho na época, ela deu uma ação sinérgica, ela fez um boom de energia na cidade, que isso nos enche de orgulho para sempre.
E vai encher você de orgulho também pelo legado que você vai deixar aí. E vem cá, você não falou em nenhum momento do Kassab. Você interagiu com ele foi importante nesse processo também, depois da saída do Serra? Porque, na verdade, foi na gestão dele que a secretaria deixou de ser especial e passou a ser uma secretaria, né, com todos os poderes, digamos assim. Olha, Cid, sinceramente, eu não tenho nada a contra o Kassab. Por favor, eu acho que o fato saindo de decreto e ser uma secretaria formada era uma sequência, era um caminho que já estava em andamento e, na minha opinião, não teve a intervenção dele. Eu acho que a secretaria, infelizmente, eu tenho que dizer isso, a secretaria ficou um pouco parada na gestão dele, ficou um pouco parada, sim. O andamento, os projetos e tal, foram muito pouco. Entendi. Bom, nós estamos chegando aí ao final, nós vamos terminar aqui às 15h30, no meu relógio aqui são 15h26. Eu queria que você fizesse as suas declarações finais, ou seja, que você passasse aí para quem está nos escutando a sua mensagem, principalmente agora nesse momento de dificuldades, de crise que a gente está passando. Você deve estar aí em quarentena também, trancado, né? Como todos nós. Quer dizer, como é que você vê esse momento e como é que nós vamos sair dessa? Bom, para as pessoas com deficiência, nós já estamos acostumados com problemas, certo? As pessoas com deficiência já estão acostumadas a enfrentar dificuldades, né? Mais uma, a gente tira no peito. Mais uma, a gente passa por ela. A mensagem que eu tenho que deixar é o seguinte: as pessoas com deficiência não são diferentes dos outros. Ela pega coronavírus, sim, né? Nós não somos imunes. Então, sim, precisamos de fazer a nossa quarentena, precisamos de ficar isolado em casa, principalmente as pessoas tetraplégicas, como você, têm dificuldade na respiração, já tem um problema de respiração um pouco grave. O caso da Mara, por exemplo, que ficou entubada, fez traqueostomia há muito tempo, tem um pulmão um pouco mais fraco. O diafragma, até o meu, por exemplo, o diafragma, ele é um pouco fraco, ele não funciona muito bem, dando aquele impulsionamento para o pulmão. Então, as pessoas com deficiência têm que se cuidar, tem que passar álcool gel na rodinha lá que vai pegar, quando vai tocar a cadeira, tem que ficar em casa, e a gente passa por essa, nós somos guerreiros, nós somos lutadores, né? Dizem que quem luta um dia é um soldado, né? Quem luta um mês é um guerreiro, e quem luta a vida inteira é um herói, é o cara que sabe, que conhece das coisas, que está acostumado com a luta diária. E os deficientes estão acostumados com a luta diária, eu tenho certeza absoluta que eles vão cumprir o papel do qual a saúde está pedindo agora, da quarentena, mas nós vamos sair daqui para melhor, e com mais força de vontade, mais ideia. E para você, também quero deixar meu recado, para você, cara que você é, entendeu? Quero que você continue lutando, quero que você trabalhe mais 5 anos na secretaria, pelo menos. Tem muita coisa para fazer ainda, você pode ter certeza, muita coisa. Um abraço a você e um abraço a todos que estão nos ouvindo. Roberto, olha, muito obrigado. Obrigado, eu gostei das palavras aí finais com relação a mim. Agradeço, é verdade, a gente tem feito uma boa gestão. Eu compartilho essa responsabilidade e os méritos também com a equipe. Eu tenho uma equipe muito boa, né, uma equipe cheia de pessoas com deficiência. Nós temos dos 52, 53 funcionários que tem a secretaria, 30 e alguma coisa tem alguma deficiência. Não, espera um pouco. São 50 e poucos funcionários, mais 19 estagiários. São 71, 72 colaboradores.
né, quase 40% deles têm alguma deficiência. Então, isso para mim é um orgulho também, porque eu estou mostrando para todo mundo. Eu cheguei na secretaria e tinha 4 pessoas com deficiência. Então, eu não tinha nenhum estagiário com deficiência. Pode uma coisa dessa? E nós estamos mostrando para todo mundo que a gente pode fazer a diferença, e que as pessoas com deficiência podem ser, sim, protagonistas das suas vidas, né? Elas podem fazer a diferença na vida de todo mundo, podem e devem, né? Então, eu sou muito, muito feliz com a nossa atuação. Agradeço de novo o prefeito aí, Bruno Covas, e os colegas secretários pela parte que lhes cabe. Sem eles, eu também não estaria fazendo muita coisa. Mas de fato, quando eu assumi essa secretaria, eu falei, bom, agora é para valer, né? Vamos trabalhar para valer. Você sabe que eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho final de semana, não tenho feriado, eu estou na ativa o tempo inteiro. Então, isso me deixa muito orgulhoso de eu conseguir imprimir esse ritmo que eu estou conseguindo. Mas, olha, de qualquer jeito, queria agradecer você sabe que você é uma referência para muita gente, para mim também. A gente, né, eu digo, a gente ficou amigo imediatamente. Eu lembro quando o Papa morreu, o João Paulo II, na praça lá tinha assim uns cartazes, Santo Súbito, que era Santo Já, né? E eu tenho alguns amigos súbitos, que eu digo, que são aquelas pessoas que você conhece e viram amigo na hora, né? E você foi uma delas, e para mim um orgulho enorme conhecer você, conhecer parte da sua família, né? Parte dos seus filhos. Então, obrigado, né, por ser meu amigo. Então, agradeço você por compartilhar essas ideias aqui com a gente. Agradeço todo mundo que nos ouviu, e são centenas de pessoas, Roberto. Depois, quando chega o relatório, eu até me assusto, eu falo, nossa, tinha tudo isso de gente escutando. São centenas de pessoas, que é muito legal. E é uma oportunidade da gente não ficar parado, né? A gente continuar desenvolvendo ideias, batendo papo, discutindo caminhos, né? Então, vamos ver até quando a gente consegue fazer essas entrevistas. Tá bom, meu querido? Posso dar uma sugestão? Pega esses números de funcionários que você tem na secretaria e passa para alguns donos de empresa, aí, alguns gestores de indústria, para mostrar para eles que você faz muito mais do jeito que está aí. Isso aí. Bom, olha, obrigado a todos. Amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, a gente vai estar de volta com a secretária Maldi, da secretária de governo. Não, perdão, de gestão. Uma pessoa fantástica que vocês vão adorar também. Robertão, aquele abraço, estamos juntos. Um abraço para você, abraço a todos. Obrigado, meu querido. Pronto, desligou.